Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aos tipos de mola, o Ian trouxe para a gente sobre os tipos de mola helicoidais de compressão, onde as características das molas eram que as espiras elas eram bem separadas e o esforço era de compressão e o deslocamento da mola ele ficava um pouco menor. E agora nós vamos falar sobre o de tração, que é justamente o contrário. Como vocês podem ver nessa figura, as espiras elas têm como característica estarem bem juntas, e o que nós vamos falar agora nessa apresentação é o que de fato é uma mola helicoidal de tração, os tipos de mola helicoidal de tração, os tipos de gancho e algumas das aplicações. Então vamos lá, o que são as molas helicoidais de tração? Uma de suas características é que as molas helicoidais de tração, elas possuem dois ganchos, que também são chamados de olhais, e eles são eles que vão permitir que a mola seja tracionada até uma determinada carga, que no caso é a critério do projeto que a gente vai escolher e do fim que ele vai ser utilizado. A determinação dessas forças e das tolerâncias, elas são calculadas a partir da norma 2095/73, e eu trouxe aqui também, embora a gente saiba porque a mola é bem presente no nosso dia a dia, mas uma das características de ser chamada de mola é pelo seu efeito mola, que na verdade é a capacidade que ela tem no caso de tração, aumentar o seu comprimento quando submetida a um esforço de tração e retornar ao seu estado inicial quando ela estiver em repouso, ou seja, quando ela não estiver submetida a nenhum esforço. Existem dois tipos de mola de tração, a mola de tração cônica e a mola de tração cilíndrica. A diferença entre elas é que na mola de tração cônica, os olhais, eles têm um diâmetro menor do que o diâmetro do corpo da mola, e por isso a característica das espiras elas são um pouco mais separadas. Enquanto nas molas de tração cilíndrica, uma volta de cada espira, ela acaba coincidindo uma com a outra, como a gente consegue ver nessas duas imagens. E existem também alguns tipos de gancho, onde a escolha de cada um vai ficar a critério do objetivo do projeto, e entre eles nós temos o gancho do tipo alemão, o gancho do tipo inglês, o meio gancho alemão e o gancho longo. Para a gente escolher qual tipo de mola deve ser utilizado e para a gente realizar a cotação em alguma empresa, nós precisamos dimensionar a mola que a gente quer. E existem algumas molas padrões no mercado, mas a gente também consegue adaptar de acordo com o nosso projeto. Então é necessário que a gente estipule todos esses valores aqui para a gente conseguir chegar na cotação que a gente precisa para fazer o orçamento e solicitar a mola a algum fornecedor. Dentre eles, nós temos o sentido de enrolamento da mola. As molas elas podem ter o arame enrolado no sentido direito ou no sentido esquerdo. Normalmente, a mais utilizada é no sentido direito, e quando o projeto não especifica, já fica o fornecedor já assume o sentido direito para o sentido de deslocamento, já que ele é o mais usual. As espiras, como a gente tem falado, cada volta completa do arame ela é denominada espira. Então, é necessário a gente estipular a quantidade de espiras. A altura livre, como a gente consegue ver aqui na figura, pelo L0, que ela corresponde ao comprimento da mola, incluindo os olhais, quando ela não está tracionada. Ao comprimento LK, que também é quando a mola não está tracionada, mas a gente exclui o comprimento dos olhais. A gente precisa também do diâmetro externo e do diâmetro interno dos olhais. O curso da mola, que na verdade é o deslocamento após ocorrer o esforço de tração. Nesse caso, pela a mola ser de tração, que é o contrário da de compressão, o seu deslocamento aumenta, então o curso da mola vai ser positivo. E a constante elástica, que vai ser, na verdade, a relação entre a carga e o deslocamento da mola. Ou seja, a constante vai ser o P, que é força, dividido por S, que normalmente está em milímetros. Então, a gente tem como unidade quilogramas forças por milímetro.
E dentre algumas aplicações que eu trouxe, em automóveis, normalmente é bastante utilizado em sistemas de freio de automóveis, e máquinas agrícolas também é bastante utilizado, e em aparelhos de academia, aparelhos de pilates e etc., cama elástica, esteira, bicicletas e etc. Aqui nesse exemplo que eu trouxe, no caso da cama elástica, onde a mola ela não está submetida, ela ainda está no seu deslocamento inicial, e quando a pessoa pula, acaba gerando esse esforço de tração e o deslocamento da mola acaba aumentando, ou seja, o curso da mola, a gente consegue medir o curso da mola, que no caso ele é positivo, e quando a pessoa deixa a cama elástica, ela retorna ao seu estado inicial, que como a gente falou anteriormente, é conhecido como o efeito mola. E por último, eu trouxe um catálogo da empresa CM Casa das Molas, e alguns parâmetros são tabelados, e a gente, ao preencher todos os parâmetros necessários, a gente consegue chegar na mola que a gente quer. Aí eu trouxe essa imagem também, que é a imagem no próprio site do fornecedor, e são as medidas que a gente vai colocar aqui na tabela. Por exemplo, nesse caso, eu só selecionei as molas do tipo tração, que a gente está estudando no momento, o F, na verdade, que é o deslocamento, a altura quando ela não está submetida a nenhum esforço, que no caso é o F, então a gente coloca aqui essa distância, a gente coloca também o diâmetro externo dos olhares aqui no C, e após preencher todos esses parâmetros, a gente seleciona também o tipo de gancho que a gente quer, se é do tipo inglês, se é do tipo alemão, e após selecionar material, selecionar acabamento, selecionar todos esses fatores, a gente consegue chegar na cotação que a gente quer. E agora a Dara vai falar um pouco sobre o terceiro tipo de mola.